Takae Otaki. Fala pessoal, aqui é o Otaking. Essa entrevista do Yu 20 foi cedida para mim pelo CR lá do canal Cultura Anime, assim como a entrevista do Tomino, só que essa entrevista aqui tem apenas o áudio, por isso eu botei uma gameplay para vocês terem que assistir. Não deixa de dar lá uma força no canal dele e se inscreva e compartilha esse vídeo aqui. Valeu, falou! A gente pode começar? Vocês vão fazer as perguntas de pé? A primeira é sua. Não, a primeira é minha. Vamos começar então? Porque vocês têm outro compromisso daqui a pouco, não tem? Vocês têm que sair aqui. Ah, tranquilo, então tá. Se conseguir finalizar em 3 horas. Até 3 horas, tudo bem. Mais 3 horas não vai dar. Eu vou começar essa, porque eu já tô nesse universo. Primeira vez que eu trabalhei com a Maru foi em 2018. E eu fico impressionada com o fenômeno que é Yu Yu, né? Porque a gente tem várias obras, tem vários títulos. E ok, mas assim, é uma comoção, né? Queria que vocês falassem sobre esse trabalho e o que mudou na carreira de vocês, se vocês têm um carinho especial, enfim, como que apareceu a oportunidade de fazer. Queria que vocês falassem. Ajudar a desvendar esse mistério. Olha, o Yu Yu mudou a minha vida, né? Não diria questões financeiras, mas com certeza questões emocionais, né? Assim, como é que fala? Como confiança, né? Como músico, como artista. Eu trabalhei muitos anos com música, eu trabalho há muitos anos com música. O Hans trabalha desde os 8 anos, ele trabalha em estúdio de gravação. Marcelo Lima, eu conheci o Marcelo em 1982, nós somos amigos desde então. Tá bom, vai, quando você tinha 15, eu tinha 14, aí a gente se conheceu, entendeu? E nós somos amigos desde então, a gente tocamos em barzinho, tocamos em um monte de lugares diferentes, né, ao longo dos anos. E eu trabalhava muito com comercial de TV, né, com jingle para produção de comerciais, etc. E eu gravava no estúdio do Luiz Schiavon, que era o tecladista do RPM. E na época o Hans, ele era um dos produtores lá do Schiavon. E aí quando houve a possibilidade da gente... Eles receberam a incumbência de desenvolver o projeto do Yu Yu Hakusho para a TV Manchete. O Schiavon, que já tinha trabalhado comigo, ele produziu o disco da minha banda, que era o Alderan. O Schiavon me convidou para fazer os vocais, né, de Yu Yu Hakusho. E foi interessante, porque eu cheguei lá e todas as vozes eram femininas, né? Com exceção das músicas do Hiro Takahashi, né, que eram 2, né, de voz masculina. Todas as outras eram a Matsuko Mawatari, né? Então, foi uma coisa interessante, assim, mas foi muito legal. E desde então, a gente, como músico, você está sempre tentando, né, chegar no público, criar alguma coisa que tenha relevância com o público. E a gente batalha para produzir, sabe? E o projeto do Yu Yu, quando chegou pra gente, a única coisa que eu falei foi, olha, eu só quero escrever as letras. Eu não quero que venha do escritório de marketing, um publicitário que foi lá, pegou na tradução literal e fez um negócio literal. Eu quero adaptar para que haja uma relação com a circunstância brasileira, mas que reflita também, né, toda a cultura e a estrutura japonesa, né? Respeitando a verdade do cara que escreveu. Exatamente. Né? O cara escreve uma música, que nem você pega a Garota de Ipanema em inglês, assim, tem quase nada a ver com o que o Tom Jobim escreveu, né? Exato. Enfim, mas esse trabalho é muito importante, porque é difícil e importante, porque ele tem que ter uma cabeça... Primeiro que o japonês é uma língua muito difícil, diferente da nossa. Então ele tem que pegar o contexto, o que a música está falando,
e adaptar para a língua portuguesa. Né? Então, é um trabalho muito minucioso e de muita responsabilidade, né? Porque ele quer respeitar o autor original da... É o mais importante. Inclusive, foi tão bom respeitar toda a métrica da música, porque aí quando a Matsuko veio cantar com a gente, a melodia era exatamente a mesma, com exceção de algumas notas que eu encaixei para funcionar melhor para minha voz. Mas assim, quando a gente começou a cantar juntos, ela falou, nossa, tá como se estivesse cantando em japonês, né? E foi muito mais fácil, porque aí a gente pôde cantar juntos, né? E como o Marcelo estava falando, eu tenho uma característica, e o Marcelo também e o Hans também. Se a gente for criar música, qualquer música que seja, mesmo que 3 pessoas vão escutar a música, a gente vai ser minucioso, detalhista, obcecado pela perfeição. Porque às vezes a gente está fazendo pelo compromisso que a gente tem com quem vai ouvir. Como eu falei, podem ser 3 pessoas, podem ser 20.000 pessoas. Então eu acho que isso refletiu no trabalho do Yu, porque, beleza, a gente foi, produziu as músicas que foram pro ar na TV Manchete, e maravilha, como eu fazia muita publicidade, eu fazia coisa para Coca-Cola, eu cantei comercial para o Carrefour, cantei comercial para Que Bom, eu cantei quase 400 e poucos comerciais enquanto eu ainda morava no Brasil. E aí eu falei, olha, maravilha, mas eu vou fazer com todo o cuidado possível. Quando acabou o projeto, você imagina, maravilha, missão cumprida, vamos para as próximas coisas. Nunca eu imaginei que 25 anos depois a gente estaria trabalhando, né, com as coisas do Yu. E é uma honra, agora eu tenho até a minha, né, que faz parte mesmo da minha vida, sabe? É uma coisa que eu amo muito. E eu acho que talvez eu ame sobretudo por causa dos fãs. Porque é o que eu estava falando, a gente luta para fazer as coisas com relevância, mas aí você pensa, aquele projeto foi um projeto para televisão, né? O máximo que vai acontecer, ele vai tocar na televisão. E naquela época, eu trabalhava tanto em comerciais, que eu estava sempre indo para agência aqui, agência lá, ou estúdios e tal, que você nem tem tempo para ver o desenho, o anime passando na TV, né? E aí, mas eu acho que o mais incrível é que com todas as músicas que a gente lutou tanto para trazer relevância, a gente teve esse sucesso com o Yu, né? E eu acho que isso se deve sobretudo aos fãs de anime, eu acho que se deve aos fãs mesmo de Tokusatsu, né? Porque eu me envolvi pela primeira vez com o ambiente de cultura japonesa. Assim, meu pai é obcecado com cultura japonesa, a gente cresceu ouvindo música. Seu filho corre, né? Meu filho correu no Japão por 1 ano e meio de Fórmula 3, né? Ele é piloto. E assim, eu tenho uma afinidade muito grande com o Japão. Em 92 eu gravei o Soul Brain, né? Que foi a abertura e o encerramento do Soul Brain. E que hoje a gente vai tocar 2 músicas do Soul Brain, inclusive. Então, assim, é muito maravilhoso isso, sabe? E saber que a gente encontra com pessoas e elas choram, sabe? O momento mais emocionante que eu tive foi em julho, aqui em São Paulo. E foi engraçado porque tem um cara sem camisa lá, com calor. Mas aí, assim, a menina chegou para mim e ela já tinha passado bastante tempo, tirou foto, fez um monte de coisa, e ela estava indo embora. Mas ela quis voltar para falar alguma coisa. E as meninas que estavam organizando, né, o meet and greet, ela falou, não vai, você tem que ir. Só que a menina começou a se abrir comigo e eu falei, não, por favor, espera um segundo. E ela falou para mim, o meu avô assistia muito Ultra Seven. E o meu pai era apaixonado por Yu Yu Hakusho. E eu cresci assistindo Yu Yu Hakusho e Ultra Seven com meu pai e com meu avô. O meu avô se foi há 3 anos atrás, o meu pai se foi há 2 anos atrás, e agora só me restou o Yu Yu Hakusho. E isso pra mim, e a menina, vamos. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não dá pra parar numa situação dessa, a gente tem que continuar. E foi assim, e eu ouvi coisas ao longo do Anime Friends, e lá no Rio também, que eu nunca mais vou esquecer. E que pra mim valem mais do que qualquer pagamento, seja ele financeiro ou
crédito, ou o que seja. Porque não existe emoção igual você ouvir isso de uma pessoa, sabe? Mas é isso. Desculpa. Falo pra caramba. É isso. É isso. Eu sou muito novo no projeto. No Anime Friends desse ano eu estava aqui como amigo do Luigi, filmando a gente, fazendo o que vocês estão fazendo aqui. E eu sou músico, enfim. Aí o Hans me convidou, o Hans e o Luigi me convidaram para gravar algumas músicas. E a simbiose foi muito especial, sabe? Assim, casou muito bem. Eu fiquei um pouco assustado porque é um universo absolutamente novo para mim, né? Não é a minha praia, é bem distante do que eu sempre fiz na minha vida, mas eu achei legal o desafio e me apaixonei pela paixão exatamente sobre esse aspecto que ele está falando, dos fãs. Eu estava lá filmando, eu via aquelas pessoas, uma energia que subia aqui na nuca, sabe assim, é uma coisa física mesmo, a paixão pela qual essas pessoas têm pelo projeto do Yu Yu. Eu falei, nossa, cara, eu quero também, eu quero um pouquinho dessa energia e é muito especial, muito especial. Boa tarde, Joseph do Laranja Cast. Eu só queria... você lá na hora que a gente estava passando o som. Sim. Inclusive eu até vi, tem até um Yu Yu Hakusho lá, eu até elogiei que é muito raro ver nesses eventos. Eu sou muito fã de Yu Yu Hakusho. Eu gostaria de fazer a pergunta para você, mesmo naquela época, que era uma época de ouro, a época da manchete com desenhos, anime, tokusatsu e várias outras músicas assim, fizeram sucesso, marcaram e até hoje. Quando você finalizou ali a música de abertura, assim, você imaginou naquela época ali e falou, não, isso aqui ficou bom. Você esperava que aquilo, falou, não, isso aqui vai virar uma obra-prima. E, na minha opinião, a melhor abertura de anime de todos os tempos. E por que ela é a melhor abertura também? Porque eu sei que você concorda que é uma ótima abertura. Tipo, a Sorriso Contagiante. Óbvio. Olha, eu lembro que quando a gente terminou a carta, né, que é Quando o Sol Brilhar Novamente, logo que a gente terminou a carta, eu entendi que ali era uma coisa muito especial. É uma música quase que brasileira, se você parar para pensar, a melodia dela, né, uma coisa de música, né, brasileira mesmo, de emocional, ela carrega uma melodia rica, sabe? E que infelizmente a gente não tem o Hiro Takahashi mais, né, com a gente. Mas aquela música foi uma música que eu sabia que ali ela é uma música muito especial. E ela é a minha música favorita. E que, por incrível que pareça, por causa do Bruno Sicarelli, que ali está, quando nós fomos regravar as músicas, ele falou, você tem que fazer versões estendidas. Aí eu criei letras novas que eu não consigo lembrar quando eu estou fazendo o show ao vivo, e é uma desgraça. Então, o Bruno, ele tem que ficar na plateia, fazendo assim, para mim, me contando qual é a próxima frase. Eu ainda falei ontem, a gente vai pegar um ponto que ele pode falar assim, se nem a distância se nem a distância conseguiu deixar você de mim, tirar você de mim, nem mesmo o tempo que passou, nem mesmo o tempo, para eu poder lembrar da música. Mas assim, é uma música muito especial, mas eu sei que todas elas, e a gente gravava, o Hans adora gravar de madrugada, ele é um notívago. E naquela época eu também gostava de gravar de madrugada, porque eu tinha 20 e poucos anos, 30 anos no máximo. Hoje em dia, bateu 8 horas, eu quero deitar na cama com a minha mulher e ficar assistindo o programa, entendeu? Eu não curto mais gravar de madrugada. Mas assim, a gente gravava só de madruga e era um estúdio longe, que eu não lembro exatamente onde é que era, mas era longe, era tipo Granja Viana, uma coisa assim. E essa água é sua? Eu vi a água e falei, que água é essa? Que água é essa? Aí eu falei, a gente ia para lá, então era bom até ir de madrugada, de noite, porque a gente começava a gravar às 9 e ia até às 3, 4 da manhã. E aí você não pegava muito trânsito, né, para ir para lá. Mas era uma fase maravilhosa que a gente gravava. Não ficou bom, faz de novo isso aqui, faz isso assim, se a gente tentar isso aqui, sabe? E todos os instrumentos foram regravados, o que foi uma coisa muito legal da Ticara Filmes, que permitiu que a gente tivesse uma liberdade
muito grande na parte de criação. E a gente sabia que todas elas foram feitas com a intenção de que elas fossem marcantes. E as letras foram difíceis. Foi a primeira vez, na verdade foi uma coisa que eu queria por causa do Soul Brain. Eu gosto das letras do Soul Brain, mas eu acho que elas poderiam ser melhores, sabe? Mas elas são o que elas são, então eu não posso mexer nelas. Então, mas eu tenho certeza que a gente sabia que ali havia alguma coisa especial, mas não imaginava que ia cativar da maneira, que ia ser tão atemporal, sabe? E que iria cativar. E assim, o que o Marcelo estava falando, o Marcelo é um cara de uma formação musical assustadora. Ele já tocou com o George Benson, ele é amigo pessoal do George Benson, então ele tem uma formação musical, ele cresceu ouvindo todo tipo de música, né? É um músico com cunhos jazzistas mesmo, né, Marcelo? De jazz fusion e etc, né? Sim. Eu cresci ouvindo essas coisas, né? Sobretudo música brasileira. Sim. Que tem uma riqueza harmônica muito grande. E foi isso que me chamou a atenção, que a anime, será, tem essa... Nunca tinha, sabe quando passa aqui você não vê? Né? Quando você está dirigindo, você está dirigindo olhando para lá e está nem observando. Exato. E o anime foi uma dessas coisas que passou pela minha vida, embora meu melhor amigo tivesse participado disso, porque a gente estava num momento diferente das nossas vidas, eu nunca tinha. Cara, quando eu comecei a prestar atenção. Não, e a Matsuko, você foi no ensaio com a Matsuko. Eu fui no ensaio com a Matsuko. E a Matsuko começou a tocar, e o Marcelo assim. Porque eu fui lá para filmar, falei, vou lá filmar para eles. Cara, mas sério, tem esse acorde? Nossa, que bonito isso. Aí eu comecei a prestar atenção e comecei a me apaixonar, né, pelo negócio. Falei, não, assim, óbvio, nem me convidei nem nada, nem esperava que isso fosse acontecer. Mas a gente já tinha vontade de fazer isso já fazia um tempo. Mas aí é que ele é muito ocupado. Foi muito natural, assim, sabe, essa aproximação, foi uma aproximação muito, muito natural. E é isso, cara, a gente está querendo agora, né, expandir, ampliar, né, o espectro, sabe, o Yu é muito importante, ele é a base ele é o core desse projeto, mas eu acho que dá pra gente expandir mais, e é o que a gente está fazendo, com esse mesmo cuidado, com essa mesma busca pela perfeição não existe, né, mas pela busca pela excelência, sabe, e, de novo, respeitando sempre o autor da canção. Loop Infinito foi uma letra que me levou um mês para escrever, porque geralmente quando você pensa numa música, a música vai ser aí você pode respirar, pensar, ou então beleza. Loop Infinito me perguntar ou me calar, se eu sei que a resposta só vai machucar, sem medo de nada, sem medo do escuro, a lua me guia no caminho na estrada, como se fosse um loop infinito. E ela vai não te congar, não paro por nada, eu vim de lugares e vitórias do passado que agora vão me mostrando porque são. Não tem aonde respirar na música, saca? É muito difícil. E assim, você pensa, você ouvir uma coisa em japonês, que não tem a construção da língua japonesa é totalmente diferente da nossa. Imagina se ouvir um cara cantando isso em japonês e você ter que cantar em português, é muito difícil. Essa frase, eu vim de lugares e vitórias de um passado que agora vão me mostrar o porquê são, o caminho que destacam, mas me levaram. No show, eu não sei como é que eu vou fazer. O que eu precisava era de um backing vocal que cantasse termine a frase para mim enquanto eu já estou cantando a outra. Então não tem onde respirar. Então vai rolar umas palhaçadas lá que vão ser sérias as coisas, viu? É música de estúdio, mas a gente brinca ao vivo. Mas é isso. Bem na minha hora que falou de gravar aqui. É o Jonathan do Perfeita Perfeição. Muito prazer. Normalmente quando você conversa com um músico, que nem vocês, todo mundo pergunta sobre as coisas que eles estão vivendo, mas não pergunta a luta que foi e nem o que levou eles. Não perguntam a luta que foi para chegar, o trabalho, e nem o que levou, porque normalmente a música começa com um hobby, e a pessoa fala, caraca, isso me preenche, isso aí eu gosto de fazer, e eu quero levar para a vida.
Quando que foi, como é que foi e quando deu esse start para vocês? Até onde eu lembro, desde que eu saí da barriga da minha mãe, era isso que eu queria fazer. E a mãe dele é uma cantora maravilhosa chamada Laide Costa, que é uma cantora de música popular brasileira, uma das mais importantes cantoras da música popular brasileira, né, a Laide Costa. E assim, eu lembro que eu tinha o quê? 12 anos, quando eu vi um violão pela primeira vez. E foi muito louco, porque eu peguei o violão e já intuitivamente já saí tocando. Não peguei, eu já comecei a construir acordes e daí eu não parei nunca mais. Eu devia ter uns 12 anos por aí. Não parei nunca mais. Aí eu comecei a tocar a primeira música que eu me propus a tirar, e eu sou chato, muito perfeccionista. Eu só mostro para alguém a partir do momento que eu sei que tá bom, né? Que dá para mostrar. Quando ele falou de comprometimento, né? A gente tem um comprometimento com nossos fãs, comprometimento com o autor. Eu tenho um comprometimento comigo mesmo antes de ter com essas pessoas, sabe assim, de querer fazer o negócio direito. Então, o meu professor de português, não, professor de inglês na escola, quando eu tinha 12 anos, ele colocou Blackbird nos Beatles. Eu falei, não, eu quero tocar esse negócio. E enquanto eu não sosseguei, eu não parei de tocar. E aí eu não parei nunca mais, é um vírus. Como os surfistas dizem que uma vez que você pega uma onda, você nunca mais consegue parar. Não sei se você tem algum amigo surfista. Se você tiver, pergunte para ele vai te falar exatamente isso. Você tenta. Você pegou uma onda, é um vírus que toma conta de você, que você nunca mais consegue viver sem aquilo. A música é igual. Eu, há muitos anos que eu não toco mais, assim, em palco, estou super feliz de estar de volta, mas é uma coisa que você não abandona nunca na sua vida. Não tem um dia que eu não faça um acorde. Nenhum dia. Assim, não existe um dia que eu não... Ou é no piano, ou é na guitarra, eu tenho que fazer um acorde, eu tenho que ouvir a reprodução da minha alma ali, sabe assim? É um negócio muito profundo, é uma discussão filosófica, que isso aí é uma coisa que a gente pode conversar depois. Não dá para resumir muito bem, mas é isso. Eu comecei muito cedo, ele também, e a gente se uniu, a gente se conheceu. Eu entrei num colégio chamado Magno, aqui em São Paulo, primeiro colegial, assustado, né? Estava numa escola, assim, não conhecia ninguém, primeiro dia de aula, esse cara entra assim, ele entra na classe fazendo isso. Eu falei, é esse cara que eu vou colar. Aí eu perguntei, e aí, cara, você toca? Ele falou, eu não. Não sei fazer guitarra de ar assim. E aí, ele falou assim, não, vamos sentar junto. Foi assim. Foi a música que nos uniu, cara. Se ele não tivesse feito aquilo, talvez a gente nem demoraria algum tempo, a gente claro que se cruzava. Como eu falei, em 1982, tá? 1982. E não paramos mais. A gente, óbvio, repetiu de ano. Porque... A gente só ficava na sala de música. A gente chegava na escola, a mãe dele deixava ele, a minha mãe me deixava. Cara, vamos... A gente chavecou a tia da limpeza. Da cozinha. Da cozinha. Pegamos a chave de... Porque a chave da sala de música ficava na cozinha, na porta da cozinha atrás. E elas sabiam qual que era, a gente não sabia. Aí a gente ficou... e aí um dia a diretora descobriu. E ela falou assim, olha, já deu para perceber que vocês não vão passar de ano mesmo, pelo menos que se vocês se tornem músicos melhores. Tá aqui a chave da sala de música. Por favor, não cabulem aula. Não precisa prestar atenção, que vocês não vão passar mesmo, mas pelo menos não cabulem aula. E aí a gente repetiu de ano, teve que fazer de novo. E a gente ficava horas tentando construir alguma coisa, tentando entender as coisas. E foi assim que começou, cara. E no caso do Marcelo, ele teve uma vantagem que a família dele toda é musical. No meu caso, o meu pai é cantor de ópera, né? Hoje em dia ele canta, mas a minha família também era musical, mas o meu pai tinha uma rejeição tremenda ao fato de que eu me tornasse músico. Então eu tive brigas homéricas com meu pai ao longo da vida, porque ele não aceitava. A minha mãe, apesar daquele lance de mãe italiana, né, de querer, não, tudo bem, meu filho, tudo
bem meu filho, mas ela também não queria que eu fosse músico. Então foi uma luta constante, assim, a maior mancada que eu fiz, quando eu completei 18 anos, a minha tia, minha madrinha virou para mim e falou assim, bom, agora que você tem 18 anos, o que você deseja fazer com sua vida? E eu falei na frente da família toda, eu falei, eu quero ser músico. E aí meu pai já se levantou onde ele estava e disparou e já veio me dar porrada. Porque o negócio não aceitava. Porque eu acho que ele viu como é a vida do músico, ou seja, muito... E ele não queria isso para mim, ele não queria que eu passasse por todos os perrengues que você passa, né, na carreira musical. Então, respondendo a sua pergunta, é muito difícil. Eu produzi um disco com o Marcelo Lima, produziu um disco para mim, e nós lançamos em 2019, 2020, e o disco teve, no total, uma música foi executada 70 mil vezes no Spotify, a outra foi executada 35 mil vezes, mas no total, ao redor do mundo, o CD foi tocado 570 mil vezes. $500 milhão de... A gente ganhou? É. $70. $70, só que a gravadora, eles falaram que vão me pagar, mas eu tenho que mandar para eles um invoice, né, que chama de... como é que chama? Uma ordem de pagamento, e que se eu mandar, eles estão no Canadá. Para eles mandarem o dinheiro para mim, eu tenho que pagar um wire transfer, né, e custa $30 para mim para receber o wire transfer. Logo, eu vou receber $41 que eu tenho que dividir com o Marcelo Lima, sendo que a gente teve 500 mil execuções no mundo inteiro. Ou seja, antigamente você falava, o cara vendeu $500 milhão de discos, porra, já dava uma grana, mas com Spotify, iTunes, essas coisas, você não ganha. Infelizmente, não ganha. Não entendi. Não recebe nada. É melhor usar o YouTube. O YouTube é muito mais generoso do que isso. Tiago, primeiro notícias. Prazer, Tiago. Como que foi, tipo, beleza, vocês começaram com as suas músicas normais, aí do nada, vamos fazer música de anime, de desenho, como foi essa mudança, né? Que querendo ou não, é um pouco de mudança nisso. Né? Como eu te falei, para mim foi maravilhoso, porque é o que eu falei, eu já venho com uma história de cultura japonesa há muito tempo, eu sou fanático com Ayrton Senna, e no Japão o Ayrton é considerado um deus até hoje. Como eu falei, meu filho corria lá, e toda vez que eles viam Bruno com a bandeira brasileira, Ayrton Senna, Ayrton Senna. Então, assim, para mim, vírgula, né, Marcelo? Para mim, fazer ou ser convidado a trabalhar com um anime foi quase que uma coisa natural, assim, que eu fiquei muita vontade de fazer. Eu acho o povo japonês um povo mais impressionante do mundo. Eu tive várias experiências no Japão que não se comparam a lugar nenhum. São pessoas muito fechadas também, né? Mas ao mesmo tempo, quando elas se dão, elas são de uma generosidade única. E eu amo o Japão. Então, para mim, foi uma honra, sabe? E é o que o Marcelo falou. A galera, eu tenho amigos meus músicos que falam assim, você vai tocar música de anime? Eles não fazem a menor ideia do quão difícil e complexo é a estrutura de música, porque o japonês, ele sabe tocar bem. Não é à toa que os melhores instrumentos musicais vêm do Japão, né? Tanto em teclados quanto muitas vezes guitarras, baixos, entendeu? Você vai olhar as marcas Ibanez, aí você fala, isso é uma marca espanhola? Não, é uma marca japonesa. Roland, é uma marca holandesa? Não, é uma marca japonesa. Korg, Casio, o que for, né? Yamaha, vem do Japão. E eles têm lá as florestas, que eles têm madeiras da própria Yamaha, eles têm madeiras que foram, como é que fala? Foi cultivadas. As árvores são cultivadas para isso. E as madeiras estão guardadas há 60 anos, sabe? Então é uma coisa magnífica. Se você não sabe, a construção de um piano é assim. Eles cortam a madeira, né? Eles tiram toda a casca da madeira, cortam a madeira, já deixam ela preparada em tábuas, né? E deixam
ao relento. Então é chuva, sol, calor, frio, chuva, sol, calor, frio, chuva, sol, calor, frio, durante anos, até que ela já expandiu e se contraiu, sei lá, não sei quantas vezes, aí agora ela está pronta para virar um instrumento. Então é lindo, é lindo. Em primeiro lugar, sou Alex Rangel dos Ministros do Riso. Parabéns para vocês, em primeiro lugar. Obrigado. Acho que Muito obrigado. faltava a cara de vocês nos eventos de anime. Muito obrigado. Eu queria saber, porque todo músico ele tem a sua paixão, né? Você vê um violão, você fala, deixa eu dar uma olhadinha no violão, você pega o violão e já quer tocar. Você vê uma guitarra, você vê um baixo, é a mesma coisa. Mas quando você se trata de música, né? Você cantando músicas nacionais ou internacionais, você tem sua preferência. Sim. Como é para vocês assim retomar algo que vocês gravaram muito tempo atrás e que os fãs estão a 1000 por hora depois de 20, 30 anos e você subir no palco e tocar os primeiros acordes daquela música que lá no estúdio te emocionava? Como é que é isso para vocês? Nossa, Ótima pergunta, ótima pergunta. Assim, é engraçado, porque a primeira experiência que eu tive com isso, na verdade, foi na Comic Con. Foi Comic Con, Bruno? Como é que chamava? Em 97. Então, muito bem, gravamos o Yu Yu Hakusho, foi lançado, maravilha. Aí chamaram a gente para um evento. Nós vamos num evento de anime. Tá bom. E aí, fomos lá, sobe ao palco, né? Estamos esperando. Quando abrem as cortinas, eu vejo era um ambiente meio pequeno, porque era no começo do negócio, era um ambiente pequeno, e tinha uma quantidade, parecia um corredor, assim, que não acabava de gente. Quando a gente entrou, a gente teve aquela recepção. Eu falei, ué? Eu olhei para o Hans assim, eu falei, Hans, e o Hans olhou para mim e falou, sei lá, cara, aquele jeitão dele, né? Sei lá, mano. Aí comecei a cantar Sorriso Contagiante e a galera cantando comigo. E aquele som de estádio mesmo. E eu olhava assim e falei, meu Deus, o que é isso? Que coisa fantástica. Então foi a primeira vez que eu tive noção daquilo. E aí eu mudei para os Estados Unidos em 2000 e em 2005 me falaram, cara, você sabia que tem uma comunidade do Orkut que segue vocês e que é doida com vocês? Eu falei, não é possível. Eu não era ligado em social media, sabe? Em mídia social. Aí eu fui olhar e tinha mesmo. E foi bem quando o Orkut estava começando a decair e aí perdeu o contato de muita gente. E eu entro às vezes às vezes tem lá, né? Aparece para mim, Yu Yu Hakusho, não sei o quê. E eu clico, é alguém que postou alguma coisa das versões que a gente fez, e um monte, milhares de comentários assim, o que aconteceu com o cantor? Aí o cara, acho que ele morreu. Aí teve um que eu entrei, eu falei, não galera, eu não morri não, eu tô aqui, eu tô vivo ainda. Aí o cara, cuidado, hein, isso aí é perfil falso. O cara chamava Luiz Henrique, agora esse cara aí chama Luigi, tá querendo roubar os fãs do cara. Eu falei, não, é que eu mudei o nome, porque é o seguinte, eu cheguei nos Estados Unidos e a minha família sempre me chamou de Luigi. Meus tios, todo mundo, Luigi Papinelli. Eu cheguei nos Estados Unidos, não tinha jeito. Eu ligava para o cara, oi, eu queria ver se eu podia ir aí, levar minha fita cassete no estúdio e tal. Como é que você chama? Luiz. Oh, muito bueno. Não, mas eu não falo espanhol, eu sou brasileiro. Ok. Aí eu ligava, oi, eu sou o Luiz, não sei o quê. Você deixou fita com a gente? Deixei, vocês ouviram alguma coisa? Não, tudo bem. Aí um dia eu estava num lugar, tem um restaurante lá que chama Olive Garden. Ruim, era bom naquela época. Hoje em dia eu faço todas as comidas do menu deles lá, eu faço em casa melhor do que ele. Minha avó fazia 30 vezes melhor. Aí eu tô lá no Olive Garden e eu tô pensando, porra, bicho, como é que eu faço para criar um nome aqui que os caras não vão achar que eu não sei lá quem eu sou, pelo menos uma coisa. Aí a minha ex-mulher falou, por que você não usa o nome que toda a tua família te chama, como é Luigi? Ok. E eu passei, virei Luigi.
Até quando eu me tornei cidadão, meu passaporte americano é Luigi. Né? Aí eu ligava nos estúdios, eu falei assim, oi, tudo bem? Eu deixei minha fita, né? Como é que se chama? Luigi. Ah, Luigi! Ele é italiano. Oh, como é que tá o Mário, cara? O Mário tá bem. Então ninguém esquecia de mim. Então eu falei, vou usar esse nome mesmo. E aí eu entrava nos negócios do YouTube, esse perfil é falso, esse cara aí tá mentindo, ele não existe. Eu falava, não, eu existo. Como é que eu posso fazer para provar para vocês que eu sou o cara lá que cantava? Mas então assim, aí agora tá mais tranquilo, mas no começo tava meio engraçado. Mas foi a primeira sensação foi em 97, de ver que realmente alguma coisa a gente fez que é fora da curva, porque, né, é diferente. Tem mais uma. A gente entrevistou, assim, rolou a entrevista aqui hoje de 2 rappers. Existe um gênero agora chamado rap geek. É trap, né? Rap geek. Tá. E eles estão iniciando uma carreira, estão iniciando uma história. Claro que eles fazem baseados. Olha só como a música e o anime é potente, né? Eles fazem músicas baseadas nas histórias dos personagens dos animes, né? Que legal. Então, assim, você que fez esse projeto 25 anos atrás e hoje vê o fruto dele, né? O que você tem para falar para quem quer produzir ou anime ou música linkada com anime? Como você vê o movimento surgindo a partir daquilo que você fez lá atrás? Você, toda uma geração, né? É muito emocionante, né? Porque, assim, a gente ficou muito amigo lá no Anime Friends do ano passado, a gente ficou amigo do pessoal do Nordex, né? Eu sou amigo do Ricardo Cruz também, assim, hoje eu posso dizer que eu sou amigo do Ricardo. Eu, na verdade, eu fiquei de fã dele, eu mandei mensagem para ele, aí ele não respondeu, e não sei o que, demorou um tempinho e tal. Aí ele, puta, cara, eu vi a tua mensagem agora, desculpa não ter respondido e tal. E assim, e é engraçado porque eles me chamam de mestre, né? Pô, mestre, não sei o que, mas eu não sou mestre nenhum, saca? Mas eu, talvez por eu ter mudado para os Estados Unidos, né? Criou-se eu criei uma, eu não percebi o que estava acontecendo de perto, entendeu? E aí, quando a gente começou a fazer os 20 anos do Yu-Yu, né? E aí nós fizemos o projeto Yu-Yu 20, e que, poxa, se a gente conseguir levantar, qual que era a meta? Acho que era 30 mil. Se a gente conseguir levantar 30 mil, a gente faz um show, não sei o que. E aí a gente começou a receber mensagens, o pessoal falou, beleza, a gente vai contribuir, mas a gente quer trazer o Luigi para o Brasil. E o Hans falou, cara, tem muita gente falando que quer trazer você para cá. Eu falei, pô, legal, né? Puta honra, né? E aí a gente chegou a 90 e tantos mil reais. 300% da meta que a gente tinha. Foi uma coisa fenomenal. E assim, ali eu entendi muito, poxa, que legal, sabe? Que penetração incrível que a gente conseguiu ter. E aí você chega nos eventos em que as bandas que eu acho fantásticas, os caras chegam para mim para falar que eles me admiram. Eu falo, não, eu gosto de vocês pra caramba, eu gosto de vocês, são animais, entendeu? São incríveis. E isso é outra recompensa. Não só os fãs, mas também os músicos de anime, que cantam música de anime, que respeitam o seu trabalho. Então isso é uma coisa que não tem como avaliar. O que eu diria para eles? Parabéns, porque é uma coisa... Da nova geração que gosta... Nova geração que está querendo... Como você encara essa renovação? Eu acho que não existe um mercado mais gratificante do que o mercado de anime. Não tem. Não tem. Eu acho que em música hoje em dia, a não ser que você queira tocar para 3 ou 4 num barzinho muito exclusivo, que só vai... Né? Não, se você quer chegar no coração das pessoas, sendo que você não tem a mídia por trás de você, a mídia que eu não digo... Vocês são os verdadeiros jornalistas, entendeu? Porque são jornalistas que cobrem coisas que batem no coração das pessoas. A mídia que eu digo por exemplo, eu lancei uma música que chama We Work Well Together, que foi a música que mais tocou do meu trabalho.
ela poderia ter chegado a inúmeros lugares, em todas as rádios americanas, se eu tivesse 1,5 milhões de dólares. Obviamente eu não tinha, né? Eu não tinha nem $5 para botar na música, entendeu? O Marcelo fez tudo de graça para mim, a produção toda, ele tocou Vou todos cobrar os ainda, instrumentos. vou cobrar ainda. Calma que eu vou... 300% o projeto dele rendeu, se o seu cobrava. Falei que hoje a gente vai no McDonald's e eu pago. Boa, Mas boa. então, assim, é uma coisa muito... É maravilhoso o processo todo. E eu vejo essa galera tocando, eu vi uma das bandas mais cedo, tocando todos os moleques tocando. Meu, o que eu posso dizer é que eles estão no caminho certo. Em termos musicais, em termos da indústria fonográfica, a não ser que você esteja fazendo música para novela, que eu tive a oportunidade de fazer. Eu cheguei a um ponto, numa época que eu fiz música no Rei do Gado, né, na época antes de eu mudar para os Estados Unidos. Mas, com o caminho natural de todas as bandas, né, que na minha época era tocar em barzinho, mas hoje em dia você não consegue ter repertório para tocar em barzinho. Né? A gente, nos anos 80, anos 90, era uma riqueza musical, de música rock, né, Marcelo, de pop. Você tinha inúmeras bandas que tocavam em inúmeros barzinhos. Hoje em dia, o que você vai tocar? Você pode tocar um Coldplay, mas é difícil. Então, eu acho que o caminho que essas bandas estão fazendo, sobretudo essa linguagem... Como é que chama aquele grupo que veio ano passado, Bruno? O MH Rap? Não, como é que chama? MH... O Omega Rap. Pô, meu, que sonsaço que os caras tiraram, bicho. Sabe? E eu fui falar com eles, falei, meu, vocês são impressionantes. Aí eu queria que ele fizesse os raps que a gente está fazendo nas músicas do Jujutsu Kaisen. Eu não sou rapper. O meu negócio é cantar melodia, eu gosto de melodia. E aí eu falei com o Hans, quem que vai cantar esses raps? Ah, canta você. Eu falei, velho, eu não canto rap, bicho. Tá louco, vai ficar a coisa mais cascata do mundo. Mas assim, eu queria chamar os caras, mas eles estavam mega ocupados, entendeu? Mas é uma maravilha ver isso. Tem 2 rappers aí no evento, de repente você consegue um feat. Né? Se eles pegarem... Pô, se Deus quiser, se a gente tocar Anime Friends em 2023, vou chamar os caras mesmo. Nenhuma pergunta mais, né? Vamos bater palma, agradecer, gente, esse puta papo. Queria pedir para vocês... O Hans, como eu falei, deveria estar aqui, mas ele é o cara que segura o piano, o circo, o elefante, ele segura tudo. O Hans a gente estava falando isso no Uber agora, vindo para cá. Ele falou, cara, você já parou para pensar? Se eu sair e não for tocar hoje, rola. Se o batera ficar bravo e não quiser, rola. Se o baixista não quer, rola. Se o Hans falar, não vou, não rola nada. Eu vou ficar cantando lá, sozinho. O corre, corre. Bossa nova, né? O corre, corre da cidade grande. Então o Hans é o cara que segura o piano. E por causa disso, ele tem que pegar o estúdio, pegar cabo, Então, eu peço desculpas em nome dele, mas ele é o cara que faz tudo. O Hans é maravilhoso. Tranquilo, só queria pedir para vocês ficarem de pé para eles fazerem um registro de foto. Posso só puxar? Peraí que eu vou subir na cadeira e vou ficar na altura do Marcelo. E aí eu também vou apertar aqui a camisa para parecer que eu sou